O tema da mensagem desta noite é: eu faço parte. Amém? Eu faço parte. E nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, do que eu e você, do que nós fazemos parte. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Deixa a sua Bíblia aberta, porque eu vou fazer a leitura ainda no 12. Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos aí discorrer a respeito do que o Senhor quer falar conosco nessa noite, nesse capítulo de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, nos diz assim a palavra do Senhor: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Feche seus olhos, mais uma vez, nós vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito e amado, o Senhor, dono desta palavra, Espírito Santo de Deus, que usou homens para escreverem, inspirados por Ti, o que lemos agora, clamo a ação do Senhor neste lugar, nos corações e nas mentes, para que possamos entender a Tua palavra que foi lida e que o Senhor, de fato, com ela, quer trazer nessa noite toda a sorte de despertamento, restauração e tudo mais que está no Teu coração, porque é a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. É muito importante esse versículo. Vós sois corpo de Cristo, nós, a igreja do Senhor, fazemos parte, somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor do corpo, Ele é o governo do corpo, Ele é o que, através do seu Espírito, capacita o corpo, Ele que abençoa o corpo. Mas eu e você temos responsabilidades e um papel importante neste corpo. Porque o versículo 27 no final diz: e individualmente, membros deste corpo. Ele fala primeiramente do coletivo, vós sois corpo de Cristo. Mas quando ele trata individualmente membros desse corpo, quer dizer que ninguém deve ter a pretensão de ser o todo. Ninguém deve ter a pretensão de ser o todo. Mas também, por outro lado, nenhum que faz parte da igreja de Cristo pode ser excluído desse corpo. Ninguém, na verdade, é excluído desse corpo se converteu, se nasceu de novo genuinamente. Se não há apenas um convencimento no teu coração que você serve ao Senhor, mas se houver uma conversão genuína, individualmente você é parte, membro deste corpo e você não é excluído dele. Isso ao mesmo tempo que para mim fala como algo maravilhoso e que privilégio fazer parte desse corpo e ainda saber que não é algo que uma hora é, outra hora não é. Uma hora estou, outra hora não estou. Uma hora faço parte, outra hora não faço parte. Mas me traz uma responsabilidade. Porque pelas minhas ações, ou a forma como eu lido com isso, de ser membro e parte desse corpo, pelas minhas ações, pelo que eu falo, pela minha participação no próprio corpo de Cristo, quando está reunido como igreja, fala muito alto se eu estou levando a sério fazer parte desse corpo. Na verdade, nada na igreja, não é só o avivamento, nada na igreja vai funcionar se o corpo não estiver andando em conformidade. Eu quero fazer uma reflexão com os irmãos aqui muito profunda que o Senhor colocou no meu coração. Assim como Jesus é o Cordeiro de Deus, foi entregue por nós, sem mancha, sem mácula, sem pecado algum, sem nenhum tipo de defeito, sem nenhuma anomalia, nós como igreja
Não podemos aceitar, mesmo que sei que somos finitos, somos limitados, somos falhos, somos isso, somos aquilo, mas não podemos nos conformar em dizer, do jeito que eu estou, está bom. Do jeito que eu faço, beleza. Do jeito que eu me envolvo, maravilha. Não, a gente precisa se cobrar. E eu estou crescendo nesse corpo. Porque à medida que cada membro cresce, o corpo todo cresce. E a gente sabe que assim como o nosso Senhor, o cabeça do corpo, Ele é puro, Ele quer pureza no corpo também. Assim como o cabeça da igreja, Ele é sem defeito, Ele busca uma noiva, que seja também sem mácula. No último dia, a noiva que Jesus vem buscar, não é a noiva do oba-oba, não é a noiva do tudo pode, não é a noiva que está louvando agora aqui, que louvor que vocês apresentaram, nós apresentamos ao Senhor, amém por isso, mas que sai daqui e faz tudo diferente. A noiva que o Senhor vem buscar para Ele, é uma noiva íntegra, um corpo que se apresenta, mesmo no coletivo e no individual, como Romanos capítulo 12, um corpo que se apresenta santo, um corpo que se apresenta declarando, é o Senhor que governa a minha vida. Mas eu quero, como eu pedi para você ficar aí com o texto aberto, 1 Coríntios 12, eu quero falar sobre o versículo 12 agora em diante, porque a igreja, ela é um organismo vivo, e a unidade orgânica da igreja é o que o apóstolo Paulo está apresentando aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios. Olha só o que ele fala no versículo 12 desse capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 13 agora. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ele não é um só membro, porque também seria estranho olhar para uma pessoa que vem andando ali e só tem mão, olhar para uma pessoa que vem andando ali e só tem perna. É estranho. Então a palavra diz que esse corpo, o corpo de Cristo, ele é um corpo de muitos membros. E esses membros, cada um deles tem o seu papel específico no corpo. E que se você não está assumindo ainda, deve assumir nessa noite. Se você não sabe o que é, busque do Senhor, porque a palavra diz aqui que é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que atua no corpo. Então não dá para a gente ficar com uma desculpa antiga de que, não sei se você tem essa desculpa, de que eu não sou bom, eu não sou capacitado. Bom eu não sou também, ninguém é, o bom é Deus. Deus é bom, e é o Espírito dele que nos capacita. É o Espírito Santo que nos orienta, que nos usa, que nos enche da sua graça, do seu poder, para que nós possamos realmente andarmos e avançarmos, e como corpo de Cristo, irmos além. A gente tem o desejo de ver o nosso corpo físico desenvolvido, andando, desenvolvendo, crescendo. Eu não cresci aquelas coisas, mas é um desejo que a gente tem. Quando a gente olha para o corpo de Cristo, e de um modo espiritual falando, que o cabeça é perfeito, a gente não pode, como alguém um dia pregou, irmãos, às vezes a igreja ela vai ter muitos defeitos, porque não tem um irmão
que é baixo, não tem um irmão que é manco, não tem um irmão que é aquilo, mas eu não estou falando desse corpo. Eu estou falando do corpo de Cristo. Eu não estou falando de um corpo finito, limitado, matéria. Eu estou falando de um corpo espiritual. Então, olhando para a igreja de Cristo, e você vai ver que daqui a pouco eu vou chegar lá em Efésios, e a coisa vai pegar para o nosso lado. É que nós precisamos buscar a estatura de Cristo. É isso que está desaparecendo dos púlpitos, das igrejas. Porque, agora tem aquele problema para a igreja administrar, aceitar, é grupo disso, é grupo daquilo, é não sei o quê. Vamos sim trazer para a presença de Deus, mas orientar segundo a palavra de Deus. Olha, você entrou num corpo, ou para um corpo, onde a exigência do cabeça é que você se aperfeiçoe. Eu não posso pregar diferente, eu não posso chegar aqui e dizer, não, tudo bem, fazendo comparações filosóficas, fazendo comparações físicas com relação a esse corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo. É o corpo que o apóstolo Paulo diz aqui, precisa procurar sim, atuar da melhor maneira possível. Quando ele fala no versículo 13, que pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então é o mesmo Espírito que atua em todos, capacita a todos e usa a todos. Aleluia por isso. Independentemente da minha, da sua capacitação, da minha, da sua limitação, não é por causa de mim, de você, de cada um de nós, mas é por causa do Espírito que haverá crescimento no corpo. Mas eu preciso me dedicar a isso. Como, pastor? Me entregando a Ele e dizendo, eu não vou me encher daquelas coisas do mundo, eu quero me encher de Ti. Eu vou limar do meu Spotify, Spotify, manda um dinheiro para mim depois. Eu não vou ter na minha playlist aquilo que não louva ao Senhor, aquilo que não te agrada, eu quero te agradar. E isso começa um processo de, além de uma consagração genuína na presença do Senhor, de santificação e de crescimento. Aí a gente olha para o corpo, como agora à noite, a igreja cheia, e a gente olha para esse corpo no momento do louvor, louvando e exaltando ao Senhor livremente, e as coisas vão começando a acontecer. Parece que naturalmente, mas no sobrenatural, as coisas vão começando a acontecer, e a igreja vai crescendo, em todos os sentidos, porque o Senhor encontra aqui um corpo disponível para Ele usar. Ele quer te usar, meu irmão. Qual é o teu papel no corpo? Tem tanta gente que não quer fazer mais nada, tem tanta gente desistindo do que Deus deu para ele fazer. O que você ganha com isso? O corpo é prejudicado? Sim, porque o corpo vai sentir falta. Você faz falta. Mas o maior prejudicado é você. Eu não quero ficar comparando com o corpo físico, mas se eu amanhã tiver um problema com esse dedinho e eu precisar amputá-lo, ele vai me fazer falta. Mas de fato, quem morreu? Fui eu ou o dedinho? Quem morreu na amputação? Eu ou o dedinho? E tem gente morrendo porque não quer se envolver mais com o corpo. Tem gente morrendo porque está a cada dia mais e mais se distanciando do corpo. Pastor, é salvação? Não é salvação que eu estou falando, mas eu estou falando de ser usado por Deus e viver uma vida plena no Espírito. É ser usado por Deus e por onde passar e com quem conversar vai ter diferença na tua vida, e você vai influenciar outras pessoas, porque você não é um religioso não gosto muito de ficar assim, religioso, porque o religioso é aquele que busca a Deus, você está aqui buscando a Deus. Mas eu digo assim, aquele religioso só de cumprir tabela. Eu vou à igreja. Não, você tem que fazer mais, você tem que se envolver nesse corpo. Existe um mandamento do Senhor Jesus, e é uma ordenança, né? E Ele mesmo cumpriu na sua vida, que é o batismo. Isso nos dá um indício de que
é um passo importante para quem quer cada dia mais viver intencionalmente, intimamente com o Senhor e intencionalmente crescendo no corpo. É um sinal isso. Olha só o versículo 14. Porque também o corpo não é um só, mas muitos membros. Aí o 15 diz assim: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Aqui o apóstolo Paulo está falando de uma disputa que tinha dentro da igreja, de quem fazia mais. E aí aquela disputa era, mas eu queria ser como aquele, ou fazer como aquele, ou fazer aquilo outro. Ah, irmãos, essa disputa não é sadia, porque está na Bíblia que não é para ter, mas essa disputa ela tem desaparecido, e no lugar, que é um extremo, e eu não gosto de nenhum extremo, sempre prego aqui, mas está entrando um outro extremo, nas igrejas ou na igreja, o marasmo. Aquela questão assim de, eu não quero nada com nada. Outro dia eu ouvi uma pessoa pregando, líder de uma igreja, e ela dizia assim, num pedacinho, no cortezinho da pregação: você está se sentindo muito dono de Deus. Você está se sentindo muito dono do culto. Quando você chega e olha e fala assim, o louvor não foi aquela coisa, a pregação não foi iluminada como eu pensava, que o Senhor fosse falar comigo. Aí no final a pessoa disse assim, olha, você não é cliente, você é membro do corpo. Você não vem aqui para receber uma prestação de serviço, você vem aqui para prestar serviço a Deus. Esse é o verdadeiro culto. E é isso que é fazer parte do corpo, envolvido com Ele. Mas se eu estou percebendo que tem alguém que está fraco no corpo, vamos nos reunir, vamos orar, vamos buscar essa pessoa. Aliás, hoje, porque eu falei primeiro orar, muito mais do que em outros tempos, porque geralmente quem está fraco no corpo não quer admitir que está. E se você chegar direto e falando, eu vim te ajudar porque eu percebi que você está passando por tal dificuldade, a pessoa te dá uma. Quem que você pensa que você é? Com quem você pensa que está falando? Quem te falou que eu estou fraco, fraca? Quem disse que eu me sinto enfraquecido? Então ora primeiro antes de chegar nas pessoas que estão fracas, porque existe uma norma para salvar uma vítima de afogamento. Você já ouviu falar dessa norma? É deixar ela ficar totalmente abatida, cansada, não esperar morrer, porque aí você consegue tirá-la da água. Isso é algo inconsciente, e aquele negócio que o nosso corpo desenvolve para se salvar, né? Para sair ileso da situação. Então, os bombeiros dizem que enquanto a pessoa tem um pouco de força, o seu inconsciente luta com aquela força. Então, se você chegar e for buscar a pessoa e ela ainda tiver força, ela vai te levar junto. Infelizmente, eu já assisti no meu tempo de ministério, e até antes, porque eu estou na igreja há muito tempo, que muitas pessoas que falaram, pode deixar que eu cuido da pessoa, ela saiu junto. Porque não foi no momento certo. Nós precisamos buscar ao Senhor no momento certo, para buscarmos as pessoas no momento certo. Mas voltando para essa questão do corpo, e o Senhor usar esse corpo, olha o que diz o versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Eu falei isso no início da mensagem, né? Lá vem o corpo. Qual é o corpo? Eu só estou vendo uma mão? Eu só estou vendo um pé? Que corpo é este? Não é um corpo. Então o versículo 19 diz, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É fato que nós, versículo 20, o certo é
que há muitos membros, mas um só corpo. E a gente fazendo o nosso papel direitinho, como esse corpo vai avançar, como esse corpo vai crescer, como esse corpo vai andar, e todos nós seremos beneficiados. Quando a mão se envolve no problema do pé, eu não quero aqui olhar para irmãos e pensar, aquele ali parece com o pé, aquele ali parece com a mão, mas assim, quando a mão se envolve em ajudar o pé, a mão é beneficiada, porque o pé vai continuar andando, andando. Se o restante do corpo se envolve com relação à mão, sabe que também todo o corpo será beneficiado, porque depois aquele corpo vai continuar fazendo. Então eu já vou parar de fazer isso, para não ficar parecendo coach aqui, e vou dizer o seguinte: nós precisamos, como corpo, atendermos, como membros desse corpo, melhor dizendo, nós como membros desse corpo, precisamos atender o chamado do Senhor, assumir o nosso posto, assumir o nosso lugar e fazermos a vontade do Senhor. Urgente. Uma outra coisa que eu quero dizer, muito importante. O nosso corpo, ele trabalha de uma maneira que, quando você come, hoje domingão, né? Quase todo mundo comeu bem aí, bastante, né? E dá aquele sono, porque todo o nosso organismo, para ajudar na questão da digestão, o cérebro manda sinais para desligar algumas funções e atuar mais na digestão, por isso a gente sente o sono. Existem momentos que o corpo, ele não está parado, ele não está estagnado, mas é um momento que o corpo está desfrutando daquilo que ele se alimentou. Então vai ter momentos em que alguém vai chegar e dizer: pastor, e aquilo outro, vai acontecer? Vai, mas é no tempo do Senhor. O corpo tem a sua forma de trabalhar, até para que ele cresça, até para que ele se desenvolva de uma maneira muito melhor. Vamos para o versículo 28, agora. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou são todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Um pouco antes, no capítulo 12, no início, não fiz a leitura propositalmente, mas quero que você leia aí na sua casa. O apóstolo Paulo trata a respeito dos dons espirituais. E depois ele vai para a unidade orgânica da igreja, que é como a igreja vai usar esses dons. Também dizendo que além de dons espirituais e individuais, o Senhor tem para cada um de nós também dons ministeriais. Dons onde você vai atuar na igreja. Porque alguns dons espirituais é dom para você, para a edificação sua, individual. Mas os dons ministeriais, eles são amplos e eles auxiliam a igreja, eles fazem com que este corpo cresça cada vez mais. E é por isso que a palavra diz aqui que a uns ele estabeleceu para isso, outros para aquilo, para apóstolos, para profetas, para mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros. É muito importante essa área na igreja, que é atuar no socorro daquelas pessoas que chegam precisando, sim, do alimento espiritual, mas muitas vezes também precisando do alimento material, físico para o seu corpo, variedades de línguas. Vamos para Efésios 4, 11 a 14. Efésios 4, 11 a 14. Aqui o apóstolo Paulo fala aos coríntios,
E agora a igreja de Éfeso, aos Efésios. Efésios, capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 13. Todos encontraram? Digam amém. Efésios 4, de 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, novamente aí confirmando, né, os dons ministeriais e o serviço que os santos devem proporcionar a esse corpo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, mais uma vez aqui, em concordância com o texto que nós acabamos de ler, em 1 Coríntios capítulo 12, a respeito do corpo e o bom funcionamento do corpo, agora aqui ele fala aos Efésios, reconfirmando que é necessário que esse corpo tenha vários ministérios atuando nele. Pessoas que realmente trabalhem para o Senhor, com vistas, como diz o versículo 12 de Efésios 4, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, eu paro um pouco aqui para falar sobre esse aperfeiçoamento. Num tempo em que algumas igrejas, alguns líderes, fazem questão de pregar muito sobre a limitação, falam muito sobre a dificuldade da gente crescer na fé, de atuarmos de maneira íntegra, muitas vezes, até passando pano para quem gosta de um pecadinho aí, dizendo, eu sei que é difícil você sair desse pecado, mas a palavra que lá em 1 Coríntios capítulo 12, diz que quem atua em nós é um só Espírito, está em letra maiúscula, porque é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que é santo, esse Espírito que é poderoso, e esse Espírito que capacita, também é o Espírito que aperfeiçoa. E nós precisamos buscar com muito zelo os melhores dons, e precisamos buscar intensamente o aperfeiçoamento. Não sermos como éramos o ano passado, sermos melhores. Não sermos como éramos há 2, 3 anos atrás. Não, nós precisamos buscar no Senhor e do Senhor o aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento dos santos traz o quê? O desempenho do seu serviço. Então, quanto mais você se aperfeiçoa na presença do Senhor, quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você lê a palavra dele, ora, lê a palavra, e quanto mais você se santifica, esse é o aperfeiçoamento, você então passa para essa fase, você vai desempenhar um serviço, e vai desempenhá-lo bem, e vai desempenhá-lo com desejo. Não é qualquer coisa que vai fazer você desistir, porque você tem a certeza que Deus te chamou para aquilo, e que você quer realmente fazê-lo. Eu sei que a gente vive um tempo tão difícil, as pessoas têm perdido facilmente a identidade. Não é só na igreja. Na década de 80, né? Estou lá atrásão, hein, gente do céu. Mas é isso mesmo, na década de 80, eu me lembro que os pastores, já falei isso aqui, que os pastores muitas vezes colocando diante da igreja uma necessidade, ou colocando diante da igreja aquela questão de envolva-se mais com a obra de Deus, venha mais para os cultos, venha mais para a EBD. Os pastores daquela época usavam como exemplo, assim como você faz no seu trabalho. Hoje a perda da identidade está tão grande, que a gente não pode usar trabalho como exemplo. Porque a pessoa, se ela acha que amanhã ela acordou com Covid, ela vai e fala assim, acho que eu estou com Covid. É interessante que aqui perto da nossa igreja tem uma UPA, né? E você passa lá de sexta para sábado, está vazio. De sábado para domingo está vazio.
Mas se você passar agora está cheio, porque amanhã é segunda-feira e o pessoal está atrás de atestado. Então, irmãos, isso acaba chegando na igreja também. Porque a pessoa não é responsável nem com o ganha-pão dela. Pessoas que estão trabalhando sem nenhum... Eu vou sair um pouco da parte do corpo de Cristo ou da atuação na igreja para falar de testemunho agora. Tem gente trabalhando corpo mole na empresa com vistas de ser dispensado, como dizia antigamente, ser mandado embora. E isso não é benefício nenhum para você e não é bonito. Primeiramente, como um servo de Deus. O pastor está falando isso para quem? Não sei. Mas alguém aqui precisa ouvir isso hoje. Não é para você fazer assim. E quando a gente fala também de ser provedor na casa, na família, homens, coloca sebo na canela e seja. Aliás, a palavra de Deus vai trabalhar com relação a isso, o exemplo que a gente busca na igreja. E vocês têm exemplos aqui de líderes desta igreja, não estou falando só de mim, de líderes dessa igreja, que sempre buscaram ser provedores. Então, espelham-se nisso. E agora, chegamos na igreja. Talvez se você é uma pessoa irresponsável lá fora, você está passando essa irresponsabilidade também para o reino. Mas o Senhor está dizendo hoje que Ele quer te aperfeiçoar. E aí Ele te aperfeiçoa para cá e você fica aperfeiçoado para tudo. Ele te aperfeiçoa para fazer a obra dEle, mas você fica bom em tudo. Você chega amanhã no trabalho com a vontade de desparafusar pneu, de fazer, de acontecer. Você chega amanhã, se você trabalha braçal, nossa, estou com a vontade de descarregar um caminhão. A gente precisa buscar, irmãos, aperfeiçoar. Ter desejo de fazer, de realizar, amém? E na obra de Deus é maravilhoso, porque quem é aperfeiçoado começa a desempenhar o seu serviço. E quem desempenha o seu serviço, olha o que acontece: você coopera para a edificação do corpo de Cristo. E eu amo essa igreja, porque há muitos anos já, quando nós realizamos algo aqui, especial, extraordinário, eu sei que as pessoas estarão no seu devido lugar, fazendo o melhor. E por isso acontece, por isso que vai. Pastor, então tá bom, mas o bom é inimigo do ótimo, e o ótimo é inimigo do excelente. Nós vamos nos aperfeiçoar, nunca vai parar, nunca vai parar, nunca, porque aquilo que estagna, desgasta, e aí o que já era bom, fica regular. Aí a gente dá mais um up, dá mais uma injeção, aí vai para o bom de novo. Aí vai desgastar, não, então vamos para o ótimo, aí vai para o ótimo. Mas se não tomar cuidado, desgasta, volta para o bom. Vamos para qual que é a geometria de Deus? Reta, nunca círculo. Nunca ficar, estou nesse ponto, mas eu vou voltar um pouquinho aqui. Não, é reta. É sempre prosseguindo para o alvo. É sempre buscando melhorar. Não para que eu depois possa dizer de mim mesmo, olha como eu melhorei, como eu sou melhor, como eu sou bom. Mas é melhorar para que o corpo de Cristo seja edificado. E lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falando também, né, com relação a cada um quer ser uma coisa, quer ser outra, mas onde estaria o olho se todo mundo quisesse ser, por exemplo, um outro membro? Não, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu lugar no corpo. E eu estava pensando um dia, que quando eu estou fazendo algo na igreja, olha o que eu vou falar, como é corriqueiro
normal, simples. Quando eu estou fazendo algo na igreja, e que talvez eu estou até debaixo de uma pressão, fazendo alguma coisa, aí chega uma pessoa abençoada, uma irmã, né, que presta bem o seu serviço, e fala assim: pastor, eu fiz um café. Não é algo simples, irmão? Mas a pessoa fazendo o papel dela de maneira excelente, ela ajuda muito. Estava lá no retiro, às vezes, fazendo algumas coisas, aquela correria, e de repente eu sentia aquele carinho, que as pessoas chegavam e falavam assim: pastor, dá uma paradinha aí, porque tem uns negocinhos ali para comer, para beber, para dar uma descansada. Então, quando a pessoa sabe o seu lugar no corpo, e desempenha com vontade, com desejo, ela não vai se preocupar em dizer: ah, mas é tão simples o que eu faço, ah, eu sou tão simples. Mas o que você faz edifica o corpo. O que você faz edifica e faz com que este corpo avance. Aí o versículo 13 fala, primeiro aperfeiçoa, depois, por causa do aperfeiçoamento, começa a desempenhar papéis de serviço. Aí esses serviços edificam o corpo de Cristo. Agora olha só, como que continua crescendo, como continua indo na reta, de glória em glória aqui. Olha só o versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. É tanta gente diferente, cada um pensa de um jeito. Somos seres pensantes, temos livre consciência, está até no nosso pacto das igrejas batistas. Quem quiser ler lá, Doutrina da Igreja Batista, no site da Convenção Batista Brasileira, baixa lá o PDF e leia sobre o homem. E está lá, livre consciência, porque o crente tem responsabilidade sobre ele mesmo, de como ele quer desenvolver a sua fé, mas o apóstolo Paulo chama a nossa atenção que eu e você, a PIB Norte e todas as nossas filiais, e também todas as igrejas de Cristo, verdadeiramente de Cristo, elas precisam buscar a unidade da fé. Pensando diferente aqui, acolá, mas o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Falar aqui, de coisa prática, de banda. Essa música eu não gosto muito. Eu tenho que cantar, irmãos, porque não é para mim, é para edificar a igreja. Entenderam? Não é o que eu gosto de fazer só agora, mas é aquilo que vai fazer com que nós cresçamos. Então a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha aí, a perfeita varonilidade. Eu vou ler aqui na nova versão, eu vou ler na nova linguagem de hoje. Diz assim: deste modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Porque aqui com essa palavra mais difícil, varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Alguém fica, plenitude? Essa plenitude quer dizer chegarmos à altura espiritual de Cristo. Como, pastor? Porque você busca Deus. É isso que nós precisamos orar a Deus para que desapareça essa pregação água com açúcar, mamão com açúcar, sei lá, com açúcar, que fala assim: você é coitado, viu? Fica coitado mesmo, fica tadinho aí. Não, você é um homem, uma mulher de Deus, que se aperfeiçoa, que por causa desse aperfeiçoamento agora pode desempenhar o seu serviço vai edificar o corpo de Cristo. Nós chegaremos à unidade da fé e juntos conheceremos mais e mais o Filho de Deus e chegaremos à perfeita varonilidade e à medida da sua estatura. Esse é o alvo de todo crente verdadeiro. Este é o alvo de todo crente verdadeiro para ser usado por Deus. Vamos agora para Efésios 4 ainda, mas vamos para os versículos 25 a 32. Aqui,
ele também está exortando a santidade. E como nós estamos falando do corpo de Cristo, e como nós estamos falando daquele que quer vivenciar o melhor de Deus, é preciso então, conforme acabamos de ler nos versículos anteriores de Efésios 4, buscar o aperfeiçoamento, servir e crescer na fé e tudo mais. Aqui ele vai dar ainda outras exortações para que este corpo funcione de verdade, e ele seja bênção e seja também abençoado, ou ele seja abençoado para ser bênção. Agora eu não quero me preocupar com essa ordem. Olha só o que diz Efésios 4, de 25 até o versículo 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha aí os membros de novo, né? Somos família espiritual. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Percebam que agora ele está falando como esse corpo vai chegar à unidade da fé, como esse corpo vai crescer mais e mais no conhecimento de Cristo e vai chegar à estatura de Cristo, fazendo essas coisas, deixando mentira, deixando a ira. Continuando, versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra suja, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, pedir a Deus que nos dê sabedoria ao falar. 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso foi falado muito semana passada, início dessa semana, quando estivemos na conferência. Não entristecermos o Espírito Santo. Porque quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, até que nós não fazemos um concerto com Ele, ao pecar, nós quebramos a comunhão com o Espírito. E Ele é tão santo, Ele não pode contemplar o pecado, e pecado ainda muitas vezes inconfesso, pecado muitas vezes que você não abandona e nem se esforça para abandonar, mas depois da confissão e perdão, Ele nos restaura novamente. Aí essa comunhão é restaurada e nós continuamos o nosso trabalho de crescimento no Senhor, na presença do Senhor e para o Senhor. Então o versículo 30 preocupe-se com isso, não entristeçais o Espírito de Deus. Você foi selado por Ele para o dia da redenção. Versículo 31, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. O versículo 31, ele está dizendo em resumo que nós devemos ser um corpo maduro. Você já viu um corpo brigando com ele mesmo? A mão atracando assim o joelho, falando seu joelho, quebrando o joelho. Ué, só se for lelé, né? Não o irmão Rodrigo, que tem esse sobrenome. Só se for doido. E como o cabeça da igreja que é Jesus poderoso, perfeito, não vai vir dele essa ordem que é para pegar o irmão de jeito. Nunca Jesus vai falar para você, como parte do meu corpo, você é a mão, pode pegar e dar um tapa na orelha. A orelha é um outro. Não. Nós precisamos, irmãos. Pastor, o senhor está dando um exemplo tão pequeno, hein, de criança. Porque tem gente que só entende assim. Que é para parar de brigar. Que é para parar de tudo. Irmãos, versículo 32, vai. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Feche seus olhos. É nisso que eu quero que você pense nessa noite. Nós somos um corpo.
Nós somos o corpo de Cristo. E a palavra de Deus nos deu aqui várias instruções para o bom funcionamento deste corpo. Então eu quero que você ore ao Senhor agora. A primeira oração que você precisa fazer ao Senhor é a seguinte: Senhor, eu tenho feito a tua obra como de fato o Senhor merece. Às vezes eu não consigo fazer ainda na estatura que o Senhor merece, a altura, melhor dizendo, que o Senhor merece, mas eu quero me esforçar, Senhor, para fazer cada vez melhor. Me ajuda. Então a primeira oração que você vai fazer é essa: Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Por que vir à igreja te cansa? Está errado. Irmão que está assistindo a gente, você é bem-vindo nesse culto, mas eu quero ver você domingo aqui. Deixa a transmissão do culto para os doentes, para quem está em outro estado, como eu sei que agora tem irmãos lá do Ceará, nossos irmãos na fé assistindo esse culto. Deixa para eles. Deixa esse culto para os enfermos, deixa esse culto transmitido para quem não mora aqui em Rio Preto. Você precisa estar aqui. Busque isso. Irmãos, quando eu era mais jovem, eu casei cedo, mas eu não parei nada do que eu fazia na igreja porque eu casei. Antes que você fale, o senhor era pastor. Que pastor? Eu fui ser pastor com 27 anos de idade, assumi a igreja aqui, já tinha as 2 filhas. Quando eu era recém-casado, e mesmo tendo já as minhas filhas, eu não deixei de fazer a obra de Deus e não tinha título. Eu fazia porque eu amo meu Deus, amo a sua igreja. E hoje a gente vê que casou, parece que aposentou. Admiro o irmão Clóvis, que inclusive está fazendo aniversário hoje, que falou, não vou ficar parado, está conhecendo o Brasil e levando o evangelho. Então você não pode parar, Casou, aposentou, não, você tem que vir para o culto de jovens. Põe sebo nessa canela aí, venha, sirva ao Senhor. Senão você não vai crescer. Como membro que você é desse corpo, você vai deixar que a área que o Deus confiou a você fique deficitária? Aliás, não vai ficar, viu? Vou te dar uma boa notícia, Deus coloca outro. Você vai perder o seu lugar? Então ore ao Senhor agora. Pai, tira essa preguiça que eu tenho, eu não sei por que eu tenho. Tira essa falta de interesse que eu tenho de me envolver com a tua obra. Porque eu estou falando hoje, igreja, de corpo de Cristo, então é envolvimento com a obra. Peça ao Senhor hoje, eu quero me envolver mais com a obra. Mas talvez você ainda tenha que fazer uma outra oração. Senhor, me usa mais do que o Senhor tem me usado. Esses que fazem o corpo crescer, que fazem o corpo andar, avançar, chegar em lugares que a gente nunca pensou, mas que a gente pode chegar. Eu posso sonhar alto com relação a essa igreja, porque eu conheço vários aqui, vários, que vão de fé em fé. Mas você também precisa entrar para esse time. Fica fora não. E tem uma outra questão muito importante. E é que é a base para tudo isso que eu falei até agora. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você não faz parte desse corpo. Então você precisa entregar a sua vida a Jesus. Enquanto você ora, eu quero cantar a primeira parte desse cântico. Ele se chama Corpo e Família. Eu quero que você ore ouvindo esse cântico. Eu não vou pedir para você cantar, não vai projetar a letra ainda, para ninguém ficar tentado a cantar. Eu quero que você ore enquanto ouve essa música, porque o Senhor quer nos edificar nessa noite, amém? Ele quer nos aperfeiçoar também. Então vamos cantando e vamos declarando isso ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Foi tempo para você orar, para você pensar. Qual é a tua situação hoje que você precisa tomar um novo posicionamento? Você precisa entregar a sua vida a Jesus para fazer parte desse corpo? Levante uma de suas mãos aí onde você está. Eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Se você também precisa se reconciliar com o Senhor, pode levantar uma de suas mãos. Amém. Deus abençoe. Por favor, venha aqui à frente. Fique aqui do meu lado direito, essas pessoas que levantaram a mão, para a gente orar juntos aqui, em nome de Jesus. Agora outra pergunta. Você já conhece o Senhor, mas você se sente hoje um pouco afastado das tuas funções. Essa é a palavra. Como membro deste corpo, como parte deste corpo, você hoje se sente afastado das suas funções? E vou continuar sobre aqueles que querem fazer mais, para virem juntos. Não, eu estou na minha função, mas eu quero fazer mais pelo corpo de Cristo, como membro desse corpo. Eu quero que você venha também à frente e fique aqui do meu lado esquerdo. Venha à frente. Enquanto isso eu quero orar com esses irmãos e irmãs abençoados aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nesta noite o céu está em festa, porque a tua palavra diz que o céu entra em festa quando um pecador se arrepende. O Senhor realmente também pela sua palavra declara que há festa na casa do Pai quando um filho retorna. Hoje aqui talvez nós temos pessoas que estão entregando a sua vida a Jesus pela primeira vez, mas temos também pessoas que estão se reconciliando com o Senhor. Em qualquer uma dessas situações, eles são bem-vindos à tua casa, à tua família, e o teu Espírito que já o selou para o dia da redenção, o usará poderosamente, ó Deus, em nome de Jesus, neste corpo, como membros do corpo, em nome de Jesus. Deus abençoe.